Hey, Miyabi! Shogo é um perdedor solitário e sem dinheiro que está lutando para encontrar uma namorada. Mas após a morte de seu pai, ele se torna o herdeiro do grupo Mikadono. Mas para reivindicá-lo, ele precisa encontrar uma namorada em sua nova escola, conquistá-la o mais rápido possível e se casar antes da formatura. Para encontrar essa garota, ele destrói todas as garotas em seu caminho para ficar rico. A história começa quando o pai de Shogo falece inesperadamente, deixando um testamento. Para recebê-lo, Shogo tem que organizar o funeral. Enquanto espera sozinho em uma sala, ele de repente ouve a voz de uma garota do lado de fora gritando alto, dizendo: "Pare, papai, pare!" Desculpem, pessoal. Quero dizer, ela se apresenta como sua meia-irmã, chocando-o, já que ele sempre acreditou que não tinha irmã por parte de pai ou mãe. As coisas ficam ainda mais estranhas quando ela diz que quer se casar com ele. Shogo rapidamente responde que irmãos não podem fazer isso. Antes que ele possa perguntar qualquer outra coisa, a assistente de sua mãe, Seri, entra. E quando ele olha para trás, a garota já desapareceu. Mais tarde, Shogo se encontra com sua mãe, que o lembra que para herdar adequadamente a posição de seu pai, ele deve encontrar uma esposa antes de se formar. Ela explica que ele frequentará uma academia de prestígio enquanto mora em seu próprio apartamento. Quando Shogo pergunta por que ele não pode simplesmente ficar nos dormitórios, ela diz diretamente que ele não teria chance de se dar bem lá. Depois da conversa, Shogo vai em direção à academia, mas acaba se perdendo. Enquanto vagueia, ele vê uma garota nerd e fofa chamada Konoe saindo de uma confeitaria. Mas o maior vilão de todos os tempos na história do anime, o Caminhão Kun, entra apenas para ser derrubado. Shogo corre para ajudar Konoe após o susto e se certifica de que ela não está machucada. Enquanto pega suas coisas, ele nota seu telefone de aparência estranha e brinca na sua cabeça que parece uma marca CH barata. Percebendo que ela também está indo para a mesma academia, ele admite que se perdeu. Então Konoe gentilmente se oferece para guiá-lo até os portões da escola. No caminho, os dois param em um pequeno parque onde Konoe parte seu bolo ao meio e entrega um pedaço a Shogo. Enquanto ele come, ela gentilmente limpa sua boca com seu lenço. Shogo fica vermelho, especialmente depois de dar uma olhada nos atributos dela. Kono também fica vermelho e murmura baixinho que o encontro deles parece destino. Mas pessoal, ele está pensando que destino também vai para a cama. Mais tarde, a professora da turma, Maiko, leva Shogo para a sala de aula onde ele se apresenta. Ele acaba se sentando ao lado de Konoe, que está atuando como representante da turma. E do outro lado está Miyabi, uma garota quieta que evita olhar para ele, lançando apenas olhares tímidos quando acha que ele não vai perceber. Após a aula, Shogo sai com Konoe para jogar o lixo fora. Enquanto caminham, ele percebe as outras garotas olhando para ele com olhares ousados, como se ele fosse um Johnny Sins. Konoe então vê a cicatriz na cabeça dele e pergunta brincando se ele passou por um término. Shogo ri porque, pessoal, ele é um virgem de 20 anos igual a alguns de vocês, explicando que ele ganhou a cicatriz quando era criança e perdeu uma parte das memórias da infância por causa disso. Sentindo-se constrangido, ele se desculpa por mostrar a ela algo tão nojento, mas Konoe não parece incomodada. Ela realmente se inclina mais perto como se fosse beijá-lo. Nesse momento, Miyabi interrompe jogando uma lata vazia neles, chamando a atenção de Konoe pelo que quer que ela esteja fazendo. Antes que Konoe possa responder, duas garotas chegam e a puxam para uma reunião de representantes de classe. Assim que Konoe sai, Miyabi cruza os braços e provoca Shogo por já estar flertando com garotas no primeiro dia. Shogo explica rapidamente que Konoe estava apenas verificando sua cicatriz. Estranhamente, essa resposta faz com que Miyabi sorria um pouco. Do nada, ela de repente pede para ele a beijar, deixando Shogo completamente atordoado, porque ele não sabe como beijar uma garota. Ele continua recusando, e depois de um pouco de vai e vem, Miyabi faz beicinho, fica irritada e vai embora. Acho que, pessoal, ele não conseguiu satisfazê-la. Naquela noite, Shogo volta para seu novo apartamento e encontra um pacote misterioso esperando na porta, um que ele tem certeza de que nunca pediu. Dentro há um bolo de aniversário com seu nome. Além disso, ele também descobre sua action figure favorita junto com uma fotografia antiga dele quando era criança brincando com uma menina. Assim que ele tenta processar isso, o telefone toca. Do outro lado, a mesma garota do funeral liga para desejar a ele um feliz aniversário. Ela calmamente diz que é a irmã mais nova dele e afirma que a foto é a prova de que passaram tempo juntos quando eram pequenos. Shogo rapidamente pergunta onde ela mora, mas em vez de dar uma resposta clara, ela sugere que está frequentando a mesma academia que ele, antes de desligar. No dia seguinte, na aula, Shogo não consegue tirar o pensamento da cabeça. A ideia de ter uma irmã secreta à espreita em algum lugar ao seu redor o deixa louco, especialmente porque ele tem que escolher uma futura esposa. Ele está preso pensando e se a garota que ele escolhe acabar sendo sua irmã. Esse cenário de pesadelo continua se repetindo na mente dele, como se os filhos deles fossem inúteis igual a ele. Após a aula, Shogo nota uma garota estranha observando-o secretamente e decide segui-la até o telhado. Do nada, ela o chama de meio-irmão, quase lhe causando um ataque do coração, mas antes que ele possa reagir, ela casualmente o convida para visitar o café temático de irmãs dela. É então que Shogo percebe que ela realmente não é sua irmã.
Ela está apenas atuando para o negócio dela. Ela então se apresenta como Mei e admite que o estava seguindo, porque quer aprender tudo sobre seu potencial parceiro no negócio de cafés. No dia seguinte, Shogo falta à escola para verificar se o nome de Mei aparece no registro de sua família, mas ele não encontra nada. De repente, um garoto encapuzado aparece atrás dele pressionando uma faca nas suas costas e ordena que ele caminhe silenciosamente para um beco próximo. Shogo fica nervoso, mas obedece apenas para o menino se desculpar quando estão a sós. Ele se apresenta como Sr. X, um agente da Associação Seriu, um grupo secreto destinado a apoiar sua família. X explica que tem acompanhado a investigação de Shogo sobre o passado de seu pai. Antes que Shogo possa se explicar, X pergunta diretamente se isso é sobre sua irmãzinha secreta. Shogo fica surpreso e quer saber se é verdade. X diz a ele que é possível, já que sua mãe uma vez mencionou algo semelhante a um de seus associados. Shogo então confessa sobre a ligação de aniversário que recebeu de uma garota misteriosa que afirmou ser sua irmã, e até disse que queria se casar com ele. X avisa a ele que se Shogo acidentalmente escolher sua verdadeira irmã como noiva, o escândalo poderia destruir a reputação da família Mikadono. Horrorizado com a ideia de viver em algum cenário distorcido de uma família do Alabama, Shogo implora a X para falar sobre este assunto com sua mãe. Mas X calmamente responde que já falou, e ela não tem conhecimento dessa garota, nem quer saber. X diz a ele que a única pessoa que pode revelar a verdade é a própria irmã. Em seguida, ele pergunta se Shogo encontrou alguma garota incomum na escola, alertando que sua irmã pode tentar seduzi-lo deliberadamente para que ele a escolha como esposa. Agora cada sorriso, cada rubor, cada encontro mais próximo na escola de repente parece suspeito, deixando Shogo mais paranoico do que nunca. A mente de Shogo está girando com dúvidas e na manhã seguinte ele está pensando demais em cada coisinha. A caminho da escola, ele encontra Konoe que alegremente lhe fala sobre a festa anual de dança organizada pelo conselho estudantil. Ela timidamente pergunta se ele gostaria de ir com ela, e Shogo concorda imediatamente sem pensar duas vezes. Nesse momento, Miyabi passa por eles com seu habitual sarcasmo, dizendo para os dois pararem de flertar em público, já que estão prestes a se atrasar. Quando finalmente chegam à aula, Maiko anuncia que há um novo aluno transferido. Para a surpresa de Shugo, é ninguém menos que o Sr. X, agora disfarçado como um aluno chamado Ikusu, Shogo mal consegue processar isso e antes que ele possa reagir, outro colega de classe exclama porque de repente eles estão recebendo dois novos alunos transferidos em sequência. Maiko casualmente descarta, dizendo que é tudo apenas um acaso. Logo após as apresentações, Ikusu se aproxima da garota sentada na frente de Shugo e a convence a trocar de assento para que ele possa ficar perto. Assim que a aula termina, Shugo o chama de lado e pergunta o que ele realmente está planejando. Ikusu admite que está lá para ficar de olho nele, certificando-se de que ele não se apaixone acidentalmente por sua própria irmã. Para ajudar, Ikusu sugere checar o DNA de cada garota com quem Shugo se envolve. Ele até diz para ele coletar amostras de saliva para testes de laboratório. Shogo protesta imediatamente, apontando o quão insanamente constrangedor seria pedir a uma garota por sua saliva. Ikusu sorri e entrega a ele uma seringa cheia de uma fórmula que faz qualquer um babar incontrolavelmente, como um cachorro esperando por comida. Enquanto Ikusu explica os efeitos colaterais nada bonitos, um grupo de meninas aparece repentinamente no telhado, gritando por Ikusu como fãs. A chegada repentina delas força os dois a encerrar a conversa. Mais tarde, ao saírem da escola, Ikusu casualmente agarra o braço de Shugo. Por que você é gay? Embaraçado, Shugo sussurra que ambos são rapazes, então por que ele está se agarrando a ele? Ikusu responde que é a maneira perfeita de manter as outras garotas afastadas. E pelo jeito está funcionando, embora agora todos estejam cochichando que o Shugo pode mudar de lado. Quando chegam ao apartamento do Shugo, Ikusu reclama o banho primeiro. Ikusu brinca para ele não espiar e Shugo, revirando os olhos, responde que não tem interesse nenhum em conferir o seu pequeno joystick. Mas pessoal, Ikusu diz que nem todo mundo tem um pequeno joystick como ele. Pouco tempo depois, Shugo se lembra que deixou as toalhas do lado de fora para secar e corre para entregar uma a Ikusu. O timing não poderia ser pior. Ikusu sai do chuveiro toda molhada e Shugo fica paralisado quando vê suas curvas evidentes. É então que ele percebe. Ikusu é na verdade uma garota. Depois ela casualmente se deita na cama dele como minha namorada na última noite, dando a ele uma vibe totalmente romântica, e Shugo descobre que ela esconde seu verdadeiro gênero porque sua organização só recruta homens. Quanto ao motivo de ela estar relaxando sem roupas, Ikusu explica que precisa deixar seu corpo respirar diariamente para que seu cheiro permaneça oculto, permitindo que ela se misture naturalmente com o ambiente. Mas pessoal, Shugo está lutando muito porque seu joystick está sempre em ação. Naquela noite, Shugo se veste de forma elegante para a festa de dança da escola, esperando no portão por Konoe. Logo, ela chega em uma limusine preta parecendo absolutamente deslumbrante. Shugo não consegue parar de olhar, completamente encantado com o quão fofa ela está.
Os dois entrelaçam os braços e entram juntos, criando o clima perfeito, até que a presidente do conselho estudantil, Mana, entra de repente, atraindo instantaneamente a atenção de todos. Assim que as coisas começam a ficar animadas, a vice-presidente Rinka desliga a música, repreendendo Mana que não é esse tipo de festa. Konoe sussurra para Shugo que Rinka é apenas uma aluna do primeiro ano, mas por ser tão rigorosa com as regras, foi colocada diretamente sob a liderança de Mana. Com isso, Rinka inicia oficialmente o baile e os casais começam a encher a pista de dança enquanto a música flui pelo salão. Shugo se volta para Konoe, pedindo-lhe a primeira dança. Ela sorri, mas avisa antecipadamente que pode acidentalmente pisar em seus pés. À medida que a música toca, Shugo e Konoe se movem juntos no chão. Seu timing é tão natural que parece que praticaram por semanas. O público rapidamente percebe, e quando eles terminam, o salão se enche de aplausos altos pelo equilíbrio perfeito deles. Logo depois, Mana entra e pede a Konoe para dançar com ela em seguida. Enquanto isso, Rinka se aproxima de Shugo e sugere calmamente que eles também façam uma parceria. Shugo fica indeciso por um momento, mas concorda, atraindo os olhares de todos quando os dois entram no centro das atenções. A dança deles surpreende a plateia. Rinka exibe giros graciosos enquanto Shugo acompanha suavemente seus passos. Recusando-se a ser superada, Rinka acelera, adicionando mais estilo. Shugo aceita o desafio, respondendo com movimentos próprios e precisos. Quando Rinka de repente escorrega no meio do giro, Shugo a pega instantaneamente, fazendo parecer um movimento planejado. A plateia explode em aplausos por sua apresentação. Tomada pela excitação, Mana de repente pula nas costas de Shugo, desequilibrando-o. Ele cai sobre Rinka, acidentalmente colocando suas mãos em portas do paraíso, deixando-o congelado de total constrangimento. Antes que Shugo possa se explicar, Rinka se levanta e pisa com o sapato bem no rosto dele. Humilhado, ele sai do salão e nota Miyabi sentado calmamente perto da fonte. Curioso, ele se aproxima e pergunta por que ela está aqui fora. Miyabi admite que não gosta de festas barulhentas ou danças lotadas. Shogo gentilmente aponta que já que ela já se arrumou e veio até aqui, deveria ao menos se juntar à diversão lá dentro. Em vez de apreciar o gesto, Miyabi diz bruscamente que não quer dançar com ninguém e exige que ele a deixe em paz. Shogo não recua, dizendo calmamente que quer dançar com ela. Quando Miyabi se recusa a voltar para o salão, ele sugere que dancem do lado de fora. Envergonhada, ela finalmente cede, colocando sua mão na dele. Sob a luz da lua, os dois começam a se mover em sincronia, seus passos graciosos e naturais. Enquanto isso, Konoe está procurando por todo o salão de baile, preocupada porque não consegue encontrar Shogo em lugar nenhum. Do lado de fora, quando a tranquila rotina deles termina, a blusa de Miyabi de repente se solta. Envergonhada, ela imediatamente abraça Shogo apertado para esconder. Ele, sem jeito, diz para ela arrumar a roupa, mas ela se recusa, insistindo que não quer que ele veja. Nesse momento, Konoe chega e rapidamente ajuda Miyabi a ajustar sua roupa enquanto Shogo se vira cobrindo os olhos com as mãos, como um homem de 40 anos que nunca teve relações íntimas. Naquela noite, Shogo volta para seu apartamento e logo recebe outra ligação misteriosa de sua suposta irmã. Ela diz docemente que gostou de vê-lo no baile, e antes que ele possa adivinhar quem ela é, ela solta que planeja se casar com ele. Sem esperar uma resposta, ela desliga abruptamente, deixando Shogo completamente abalado. Enquanto isso, Miyabi volta para casa se sentindo triste, lamentando sua falta de curvas. Ela se pergunta se os caras só gostam de mulheres com corpos maiores, mas rapidamente se convence de que Shogo deve preferir garotas do tamanho dela. Agarrando-se a esse pensamento, ela tenta acalmar seus nervos. Na manhã seguinte, Shogo acorda apenas para ver Ikuzu relaxando casualmente em seu apartamento sem absolutamente nada vestido. Assustado, ele exige saber o que ela está fazendo lá. Ikuzu explica casualmente que teve uma missão noturna, precisava de um banho e decidiu usar o lugar dele. Quando ele pergunta como ela conseguiu entrar, ela sorri e diz que um simples grampo de cabelo é tudo o que precisa para abrir portas. Ela então menciona uma ideia que teve enquanto tomava banho. Se eles se casassem, a irmã dele não poderia. Sem hesitar, Ikuzu sugere audaciosamente que eles se casem e tenham filhos, acreditando ingenuamente que apenas segurar as mãos na cama faria isso acontecer. Ela pensa, pessoal, que uma fada veio e deu a ela um bebê. Depois que Shogo explica desajeitadamente como os bebês realmente são feitos, ele supõe que Ikuzu finalmente desistirá da ideia. Em vez disso, ela fica ainda mais animada e insiste que ele faça uma demonstração ao vivo. De repente, ela o empurra, e justo no momento em que ele está com o joystick, Konoha e Miyabi entram direto no quarto, já que ambos ainda acreditam que Ikuzu é homem, e não conseguem acreditar no que veem. Naquela noite, depois de sair do banho, Shugo recebe outra ligação misteriosa de sua suposta irmã. Ela brinca dizendo que está no banho e pergunta se ele quer acesso gratuito ao seu conteúdo privado. Shogo imediatamente a rejeita com um direto não. Ela então pergunta, astutamente, se ele gosta de meninos ou prefere meninas, e sem hesitação, ele diz que gosta de meninas. Querendo respostas, Shogo exige que ela se revele, mas ela diz de forma brincalhona que só fará isso quando ele confessar que a ama.
Hesitante, ele diz as palavras com relutância, mas ela desliga sem revelar nada. Naquela noite, o estresse de Shogou transborda em um pesadelo onde todas as garotas da escola afirmam ser suas irmãs, deixando-o suando frio quando acorda. Para sua surpresa, tanto Konoe quanto Miyabi estão em seu apartamento como se fosse deles. Eles explicam que vieram para ajudá-lo, dizendo que ele tem agido de forma estranha ultimamente. Eles também apontam o panfleto do Lyrical Sisters Café, que Mei lhe deu, e o acusam de estar desesperado por uma figura de irmã. Antes que Shogou possa se defender, Konoe interrompe e o urge a se preparar para a escola. Ela começa a desabotoar a camisa dele, insistindo que é totalmente normal entre irmãos, mas Miyabi discorda veementemente, dizendo que irmãs de verdade agiriam de forma mais natural. Para provar seu ponto, ela casualmente tira um par de calções de Shogou, afirmando que ele os deixou jogados por aí, e então revela que dormiu neles na noite anterior. Horrorizado, Shogou percebe que ambos estão completamente descontrolados e imediatamente os expulsa de seu apartamento. No dia seguinte, no almoço, Konoe e Miyabi encurralam Shogou novamente, deixando-o sobrecarregado. Ele olha para Ikuzu em busca de apoio, mas ela apenas ri de sua desgraça e se recusa a intervir. Com sua aprovação silenciosa, as meninas arrastam Shogou para um café, servindo-lhe uma refeição estranhamente específica que acaba aumentando sua energia mais tarde naquela noite. As coisas rapidamente saem do controle quando ambas as meninas tomam banho juntas, elogiando-se descaradamente como quem tem plots maiores, claramente tentando quebrar a contenção de Shogou. Depois, eles se amontoam na cama dele, insistindo que é normal irmãos dormirem juntos. Shogou sente que está perdendo o controle, porque, pessoal, seu controle agora está completamente carregado, especialmente com a possibilidade de uma delas ser sua irmã pairando sobre ele. Ele surge com uma ideia desesperada. Se a irmã dele ligasse naquele momento, provaria que Konoe e Miyabi não eram ela, e ele finalmente estaria livre para agir. Infelizmente, essa ligação nunca vem, deixando-o preso em uma batalha constrangedora contra seus próprios impulsos, enquanto as garotas se aproximam. Para piorar, elas percebem que ele está suando e decidem se despir ainda mais, alegando que é apenas para refrescá-lo, mostrando suas intenções enquanto flertam abertamente. Shogou reza em silêncio para que seu telefone toque, mas a noite se arrasta sem piedade, e ele acaba sem dormir até de manhã. Também pessoal, seu controle ficou carregando a noite toda. No dia seguinte, Konoe e Miyabi o perseguem pelos corredores, ainda determinados a consertar seus supostos hábitos extravagantes. Shogou consegue se esquivar para a sala do conselho estudantil, apenas para enfrentar um novo problema. Lá fora, Miyabi culpa Konoe por tê-lo perdido, provocando que seu peito grande os atrasou, provocando uma pequena discussão antes de se separarem. Lá dentro, Shogou desabafa com Mana e Rinka, que simplesmente o aconselham a rejeitar as garotas de imediato. Shogou admite que está tentado, mas não consegue se decidir, já que uma delas pode ser sua irmã. Ele explica vagamente que é uma situação complicada. Mana sugere então que ele as faça suas amigas, acrescentando que se alguém de quem ela gostasse ficasse fugindo, isso a machucaria profundamente. Suas palavras tocam Shogou, e ele começa a procurar. Ele encontra Miyabi, que está claramente chateada por ele estar constantemente evitando-os. Ela diz que Konoe já foi embora e que ela também está indo, pois tem compras a fazer. Shogou decide acompanhá-la e Miyabi acaba levando-o a uma loja de roupas para escolher um novo maiô. Mais tarde, naquele dia, a chuva começa a cair, forçando Shogou e Miyabi a correrem de volta enquanto se protegem com suas bolsas. No meio disso, o golpe do caminhão falha pela segunda vez neste anime. Me digam nos comentários, pessoal, como isso é possível. Mas Shogou reage instantaneamente, puxando-a para seus braços e salvando-a a tempo. Depois, eles vão para os dormitórios das meninas, onde Miyabi diz firmemente a ele que ele não vai embora até tomar um banho. Dentro do banheiro, Shogou nota algo estranho. Uma figura de ação da sua série favorita está sentada na banheira. Desconfiado, ele se pergunta por que ela possui o mesmo colecionável raro e rapidamente começa a juntar as peças da possibilidade de que Miyabi possa ser sua irmã. Antes que ele possa reunir seus pensamentos, Miyabi de repente entra vestindo um maiô, claramente esperando que ele perca a compostura. Em vez disso, Shogou mantém a calma, olha seriamente para ela e pergunta diretamente quem ela realmente quer se casar. Após uma pausa, Miyabi admite suavemente que, no fundo, sempre quis que fosse ele. Convencido pelas evidências, Shogou finalmente diz a Miyabi que não pode se casar com ela porque ela é sua irmã. Antes que ele possa continuar, Miyabi rapidamente o interrompe, ordenando que ele vá embora imediatamente. Naquela noite, enquanto estava deitado na cama, Shogou recebe uma ligação de Ikusu que tenta enganá-lo usando um modulador de voz. Shogou percebe imediatamente a artimanha, explicando que sua verdadeira irmã também usa um, mas o dela soa muito mais suave e natural. Ele acrescenta que deve ser a prova d'água, já que ela uma vez ligou para ele enquanto estava no banho. Ao ouvir esse detalhe, Ikusu promete investigar mais a fundo o assunto e de repente desliga. No dia seguinte na escola, Shogou chama Miyabi no corredor, mas ela foge no momento em que ouve sua voz. Logo depois, Konoe o encontra e pergunta gentilmente se ele está bem, e ele insiste que está tudo bem. Durante a aula, um aluno aleatório tenta flertar com Maiko, apenas para ser rejeitado, o que faz a classe cair na risada. Miyabi, no entanto, não reage e continua olhando pela janela, perdida em pensamentos.
Konoe percebe a atmosfera estranha, e mais tarde encurrala Shogo, pedindo que ele seja honesto. Shogo ignora no início, mas Konoe insiste, preocupada que Miyabi esteja voltando ao seu antigo hábito de afastar as pessoas. Vendo sua preocupação, Shogo admite que está guardando um segredo pesado e faz ela prometer não contar a ninguém. Ele então revela a verdade de que Miyabi é sua irmã, deixando Konoe paralisada de choque, como se ela tivesse acabado de testemunhar algo inacreditável. Durante a próxima aula, Miyabi olha brevemente para Shogo, depois imediatamente se volta para a janela, deixando-o confuso. Ele também nota que Konoe não está em lugar nenhum. Após a aula terminar, Shogo leva o lixo para fora sozinho, mas enquanto faz isso, ele de repente recebe uma ligação da sua suposta irmã. A voz simplesmente diz: "Adeus", antes de desligar, deixando-o ainda mais confuso. Logo depois, Ikusu liga para explicar que foi ela quem fingiu a voz anterior. Ela também revela que a irmã verdadeira dele usa um protótipo de telefone da empresa Kyushu, um dispositivo com um modificador de voz embutido. O telefone foi descontinuado após o lançamento devido à reação negativa e a maioria das amostras foi recolhida. Ikusu então envia a Shogo uma foto do modelo, dizendo a ele que quem possuir o celular é definitivamente sua irmã. Instantaneamente, Shogo se lembra de ter visto exatamente aquele telefone na mão de Konoe. Ele encerra a ligação e sai correndo para encontrá-la. No caminho, ele encontra Mana e Rinka, que o avisam para não correr nos corredores para não esbarrar em alguém. Ele rapidamente explica a situação e pede que o ajudem a localizar Konoe. Eles concordam em procurar, se separando enquanto Shogo continua. Logo, ele encontra Mei, que tenta convidá-lo de volta ao Sister Café, mas Shogo a ignora, focado apenas em Konoe. Do lado de fora, ele avista Miyabi, que inicialmente tenta ignorá-lo. Shogo agarra seu braço e implora por sua ajuda para encontrar Konoe. Seguindo seus instintos, ele vai à confeitaria onde a conheceu pela primeira vez, mas ela não está lá. Lembrando-se do primeiro dia deles, ele percebe que ela sempre comia bolo no parque próximo. Como esperado, ele encontra Konoe sentada tranquilamente em um banco. Shogo diz a ela que descobriu. Konoe então liga para ele com seu próprio telefone e pede desculpas por todos os jogos mentais. Com lágrimas nos olhos, ela admite que é a irmã que ele tem procurado. Sentados juntos, ela o lembra da foto de seu aniversário. Shogo diz que não se lembra porque grande parte de sua memória de infância foi perdida. Konoe então se lembra do dia em que o pai deles os levou ao parque de diversões, compartilhando o quanto se divertiu estando com ele naquela época. Konoe se lembra que anos atrás, enquanto voltavam para casa, um carro acelerou em sua direção. Antes que ela pudesse reagir, Shogo a empurrou para fora do caminho, assumindo o impacto. Mesmo machucado, ele sorriu para ela, aliviado por ela estar segura. Desde aquele dia, ela começou a vê-lo como seu herói, e esse sentimento nunca mudou. Mas depois do acidente, os pais deles começaram a se afastar e ela perdeu contato com ele. Mais tarde, quando ele se transferiu para essa academia, ela viu seu arquivo na mesa do professor e anotou seus dados. Querendo despertar suas memórias, ela enviou-lhe o bolo, a foto da infância e até a figura de ação de seu super-herói favorito. Quando Shogo pergunta por que ela usou o modificador de voz, Konoe explica que seu pai havia projetado aquele mesmo telefone. Após o modelo ser cancelado, ela secretamente guardou um e usou a voz de um personagem de seu amado programa de infância. A princípio era apenas uma brincadeira, já que ela sempre o admirava como um irmão mais velho. Mas quando Shogo ficou convencido de que ela era sua verdadeira irmã, ela percebeu que tinha ido longe demais. Ela pede desculpas, admitindo que se sentiu horrível no momento em que ele disse que confiava nela no telhado, então decidiu nunca mais ligar. Shogo a tranquiliza, dizendo que os heróis nunca abandonam alguém que precisa deles. Ao ouvir isso, Konoe lentamente se inclina para um beijo, apenas para Miyabi interromper, acusando-os de quebrar a promessa de competir de forma justa. Konoe explica tudo, e Miyabi finalmente entende por que Shogo acreditava que ela era sua irmã na noite anterior. Com a confusão esclarecida, Miyabi declara audaciosamente que agora ele pode se casar com ela. Surpresa, Konoe pergunta o que ela quer dizer. Miyabi revela que anos atrás, Shogo fez para ela uma aliança improvisada de casamento, provando que ela também fazia parte do passado dele. Essa lembrança desperta a memória de Shogo. Quando ele foi hospitalizado, o pai de Miyabi foi internado no mesmo lugar. Durante as visitas, Miyabi brincava com ele no pátio, onde notou sua perda de memória, mas se apegou a ele mesmo assim. Quando seu pai se recuperou, ela não pôde ver Shogo mais, e chorava todos os dias, rezando por um reencontro. Quando ele se transferiu para a escola dela, ela sentiu que suas orações foram atendidas. Ela diz a Shogo que quando ele perguntou quem ela queria se casar, ela pensou que suas memórias tinham voltado. Por isso ela confessou que sempre foi ele. Miyabi insiste que seus sentimentos são genuínos, que ela realmente quer se casar com ele. Konoe, no entanto, interrompe, deixando claro que ela tem o mesmo desejo. As duas discutem e concordam em manter as coisas justas entre elas. Naquele momento, é certo que nenhuma delas é sua irmã. Shogo então menciona a garota misteriosa que se aproximou dele no funeral de seu pai. Tanto Konoe quanto Miyabi insistem que não estavam lá, provando que não poderia ter sido nenhuma delas. Isso deixa Shogo de volta ao ponto de partida, ainda procurando por sua irmã secreta, que está vivendo sua vida escondida em outro lugar.
Na manhã seguinte, Shogo acorda e encontra Konoe inclinada sobre ele, suas tramas saltitantes bem na frente de seu rosto. Ela o lembra de forma provocante que, já que ele fingiu ser marido de Miyabi quando eram crianças, é justo que ele agora atue como seu parceiro recém-casado. Antes que ele possa responder, Miyabi entra vestindo um avental, como uma esposa, juntando-se ao caos divertido. As duas garotas começam a competir por sua atenção, deixando Shogo frustrado e gritando de frustração enquanto brincam com seu coração. No dia seguinte, Shugo é acordado bruscamente por uma chamada de um número desconhecido. Dessa vez, é sua verdadeira meia-irmã na linha. Ela pergunta calmamente se ele se lembra de tê-la conhecido durante o funeral do pai, depois admite que está preocupada com ele. Ela o repreende por ficar acordado até tarde todas as noites, avisando-o para parar de se cansar tanto. Shogo insiste que ele só está fazendo lição de casa, mas então pergunta como ela sabe sobre seus hábitos pessoais. Ela revela a resposta. Ela está frequentando a mesma escola que ele. Shogo declara firmemente que nunca se casará com ela, mas ela responde de forma ameaçadora que é o destino antes de encerrar a ligação. Quando Shogo está prestes a sair para a escola, ele encontra Konoe esperando em sua porta. Ela explica alegremente que acordou cedo e pensou que eles deveriam caminhar juntos. Shogo, ainda meio dormindo, fica ali, confuso. Quando Konoe pergunta se ele ficou acordado até tarde de novo, ele congela. Sua irmã havia dito exatamente a mesma coisa por telefone. Antes que ele possa reagir, Konoe se inclina e lhe dá um beijo rápido, insistindo que ele precisa disso para acordar direito. Mais tarde na aula, Shugo não consegue parar de relembrar o beijo em sua cabeça, até imaginando como seria se casar com Konoe. Sua fantasia se transforma em acordar com ela todas as manhãs com um sexo oral, até que o pensamento horrível o atinge de que ela poderia ser sua irmã. O choque faz com que ele grite no meio da aula. Depois ele confia em Ikusu, admitindo que recebeu outra ligação de sua suposta irmã. Ikusu fica perplexa porque o único telefone com aquele modificador de voz deveria pertencer a Konoe. Enquanto Ikusu suspeita de Konoe, Shogo argumenta que ela não arriscaria se expor tão abertamente. Eles concluem que outra pessoa também deve ter um dos telefones protótipos, embora a origem da ideia do modificador de voz permaneça um mistério. Ikusu lembra-lhe que ele já explicou toda a situação para Mana, Rinka e Mei, então é possível que uma delas tenha ouvido e esteja usando a informação. Enquanto conversam, uma garota aparece e o convida para o clube do jornal. Curioso, Shogo segue e conhece a presidente Arya, que afirma estar observando-o há algum tempo e quer entrevistar o rapaz que todas as garotas chamam de príncipe. Shogo recusa imediatamente e volta para casa. Nos dias seguintes, sua irmã continua acordando-o cedo com ligações enigmáticas, desgastando sua paciência. Uma manhã, é Miyabi esperando na porta dele. Preocupada, ela diz que veio vê-lo porque ele tem agido de forma estranha. Quando Shogo admite que é por falta de sono, Miyabi chega a uma conclusão errada, acusando-o de ficar ocupado a noite toda. Para piorar as coisas, ela revela que está usando um maiô por baixo das roupas. Shogo entra em pânico e tenta abaixar sua saia de volta, mas acidentalmente a levanta, expondo-a. Miyabi interpreta mal o movimento, pensando que ele quer completar sua fantasia na varanda, o que a excita. O clima muda instantaneamente quando Konoe chega, com uma aura escura e pesada, olhando com ciúmes, como minha 69ª namorada. Na escola, Shogo está completamente exausto e decide tirar uma soneca na enfermaria durante o almoço. Antes que ele possa entrar, ele esbarra em Mei, que imediatamente nota as olheiras sob seus olhos. Ela diz a ele que há um lugar melhor para descansar e se oferece para mostrar a ele. Shogo concorda e ela diz que ele pode usar seu local privado, contanto que prometa visitar o café de sua irmã Lírica pelo menos uma vez. Ela o leva até a sala de materiais, onde um colchão improvisado está guardado nos fundos. Mei tira o casaco de forma casual e se deita, anunciando que também vai dormir lá. Ao ver a reação nervosa de Shugo, ela o tranquiliza dizendo que está tudo bem. Eles têm a mesma idade, mesmo que ela seja tecnicamente mais velha por apenas um mês. Suas palavras o acalmam um pouco, mas estar tão perto de outra garota mantém seus nervos agitados enquanto Mei adormece sem preocupação. Logo, ela começa a fazer ruídos suaves enquanto dorme, o que só deixa Shugo mais inquieto. Incapaz de relaxar, ele se levanta e nota uma revista de conteúdo adulto escondida no canto. Ele debate desajeitadamente se deve se distrair com isso, mas antes que possa decidir, Mei desperta e o pega parado suspeitosamente perto disso. Naquele domingo, Shogo vai ao clube de natação, fingindo admirar os atletas, embora na verdade ele esteja esperando Miyabi terminar o treino. Assim que ela termina, ele a leva direto para o café da irmã Lírica de Mei. Lá dentro, eles são recebidos por Kurumi, uma das garçonetes, que os trata entusiasticamente como irmãos, de acordo com o tema do café. Depois que se sentam, Shogo começa a comer seu omelete, mas imediatamente se arrepende. O sabor também é terrível. Nesse momento, Mei aparece em uma roupa de empregada, levando Shogo a perguntar por que toda a equipe está vestida assim. Mei explica a Shogo que os funcionários do café não são garçonetes, são irmãs. E o tema de hoje é o dia da noiva irmãzinha, onde o ato é fingir que seu irmão se torna sua ferramenta de aplauso. Desculpa, pessoal, quero dizer sua esposa.
O conceito todo parece muito próximo para Shogo, deixando-o suando nervosamente. Na manhã seguinte, Shogo está novamente esgotado por falta de sono após outra ligação noturna de sua chamada irmã. Esperando tirar um cochilo, ele volta para a sala de materiais, mas quase dá meia volta quando vê Mei lá dentro vestida com uma roupa completa de garota gato. Envergonhado, ele tenta sair, mas ela rapidamente o puxa para dentro, pedindo desculpas por assustá-lo. Ela explica que estava apenas testando novos equipamentos de fantasias para o café. Curioso, Shogo pergunta por que ela administra um lugar assim. Mei se abre, contando a ele sua história real. Ela cresceu em um orfanato depois que seu pai foi embora, mas mesmo quando criança, ela se destacou em matemática. Um professor universitário acabou adotando-a, acreditando que seu talento deveria ser cultivado. Anos depois, seu pai adotivo se mudou para o exterior para ensinar, deixando Mei e sua mãe para administrarem o café juntas. Quando sua mãe faleceu, o café foi vendido e Mei não teve escolha a não ser partir. No entanto, seu padrasto posteriormente publicou um artigo acadêmico em seu nome, o que lhe rendeu dinheiro. Com isso, ela conseguiu comprar o café de volta e continuar a administrá-lo sozinha. Enquanto ela está vasculhando uma pilha de livros para encontrar o papel antigo, Shogo se oferece para ajudá-la a organizar a bagunça. Enquanto trabalham juntos, algo chama a atenção dele, um telefone em cima da mesa dela. Parece exatamente como o modelo protótipo que Konoe usa, e vê-lo ali o paralisa, deixando-o a pensar o que isso realmente significa. Depois, Shogo explica tudo o que viu para Ikusu, que imediatamente suspeita que Mei poderia realmente ser sua irmã. Ele também conta a ela sobre o passado de Mei, como ela foi abandonada quando criança e levada para um orfanato, o que significa que seu aniversário oficial não é o verdadeiro, mas apenas a data em que ela foi encontrada. Naquele momento, Araya do clube de jornal aparece novamente, insistindo que ela quer reunir mais informações para seus artigos. Como Shogo parece próximo de Mei, ela pergunta se o boato sobre Mei fechar seu café e voltar para os Estados Unidos. É verdade. Chocado, Shogo corre para a sala de materiais e confronta Mei diretamente, exigindo saber por que ela está fechando o café quando ele guarda tantas memórias para ela. Mei admite quietamente que uma vez prometeu ao pai que dedicaria sua vida à pesquisa. E com o café passando por dificuldades, ela sente que não tem escolha a não ser cumprir essa promessa. Ela insiste que não é adequada para negócios, mas Shogo aponta que o verdadeiro problema é a má qualidade da comida afastando as pessoas. Ele se oferece para ajudá-la a atrair clientes, o que deixa Mei um pouco envergonhada, mas tocada. Mais tarde, Mei reflete sobre a conversa deles. Apesar de não ter muita fé no senso de negócios de Shogo, ela murmura para si mesma que tudo está indo conforme o plano dela. No dia seguinte, Shogo trabalha na criação de um folheto para a propaganda do café. Enquanto rabisca ideias, Miyabi se aproxima e tenta fazer perguntas, mas ele a ignora e corre para a sala do clube de mangá. Uma vez lá, ele encurrala Tanaka, pedindo-lhe para desenhar uma ilustração adorável para o anúncio. Shogo promete que retribuirá o favor mais tarde, deixando Tanaka tanto divertido quanto confuso com seu desespero. Depois, Shogo passa pelo clube de jornal e finalmente concorda em fazer uma entrevista com Araya, mas somente se ela prometer colocar um anúncio para o café da Mei na próxima edição. Com o acordo fechado, ele volta para a aula, embora Miyabi perceba imediatamente que ele ainda parece inquieto. Quando ela pergunta o que está errado, Shogo admite que tem se obcecado sobre como melhorar os panfletos. Miyabi sugere gentilmente que ele deveria relaxar ao invés de pensar demais. Nesse momento, Mei entra, arrastando Konoe vestida com uma roupa completa de garota gato. Mei explica que convenceu Konoe a ajudar no café durante o próximo evento. Shogo fica pasmo, sem palavras de como Konoe está adorável, mas Miyabi rapidamente fica com ciúmes e começa a lançar comentários sarcásticos para ela. Konoe se recusa a recuar, declarando ousadamente que provará ser a melhor irmãzinha no café. No meio de seu discurso apaixonado, a cauda de gato mecânica presa à sua roupa de repente se ergue, levantando sua saia e revelando muito mais do que o pretendido. Shogo quase perde a compostura, enquanto Mei explica calmamente que a cauda é um equipamento de alta tecnologia que responde ao estado emocional de quem a usa. Depois de alguma provocação, Miyabi decide ir para a prática do clube de natação. Shogo deseja boa sorte a ela e o sorriso dela mostra o quanto isso significa para ela. Mais tarde, Shogo e Mei pedem ajuda a Rinka para melhorar o cardápio do café. Rinka prepara uma omelete que tem um sabor incrível, impressionando tanto Mei que ela decide imediatamente adicioná-la ao cardápio. Depois, Shogo ajuda Konoe a praticar andar com confiança em sua roupa de gata. Ela se esforça, envergonhada com a ideia de se mostrar aos outros assim. Durante uma tentativa, ela tropeça e Shogo a pega a tempo. O movimento, no entanto, faz com que sua cauda de gato se agite loucamente. Mei sorri e brinca que essa reação significa que Konoe deve estar ovulando. Desconcertada, Konoe implora a Shogo para consertar o rabo, mas quando ele tenta ajustá-lo, a situação fica ainda mais intensa, fazendo o rosto de Shogo ficar vermelho como um tomate. Na manhã seguinte, Shogo está ocupado distribuindo panfletos para a grande reabertura do Café das Irmãs, quando percebe que quase todas as garotas do primeiro ano no campus começaram a chamá-lo de Oni-chan.
No fim de semana, seu esforço compensa. O café está lotado de clientes e as garotas todas imploram para tirar fotos com ele. Quando Ikusu aparece, Mei a força a vestir um uniforme de mordomo, o que deixa a multidão em frenesi. Cercado por garotas empolgadas, Shogo não tem ideia de que Konoe e Miyabi estão furiosas em silêncio, fazendo o possível para conter seu ciúme. Algumas semanas depois, Mei relata felizmente que os negócios cresceram tanto após o evento que ela pode manter o café funcionando. Shogo solta um suspiro de alívio, mas então Mei pergunta de repente se ele consideraria se casar com ela. Completamente surpreso, ele ouve enquanto ela argumenta que, sendo ele filho de um empresário brilhante e ela mesma uma prodígio, seus filhos se tornariam gênios incomparáveis. Ela insiste que eles não deveriam desperdiçar a oportunidade e até sugere a ideia de pular o casamento completamente e ir direto para a sessão de aplausos. Assim que Shugo entra em pânico, ele é salvo por uma ligação de Ikusu, que alega ter deixado seu chapéu no café e quer que ele o encontre. Agradecido por desculpa, Shogo sai, apenas para descobrir mais tarde que Ikusu mentiu. Ela simplesmente queria falar em particular. Ela revela que a própria Mei escreveu o artigo de pesquisa que se tornou a base para a tecnologia de mudança de voz nos protótipos de celulares. Na manhã seguinte, Shogo acorda às 6 da manhã. Por hábito, embora nenhuma ligação misteriosa venha através. Ao sair na varanda, ele percebe que seu quarto pode ser claramente visto da janela da sala de materiais, o que significa que Mei poderia estar espionando ele o tempo todo. Ele corre até lá e a encontra esperando. Quando confrontada, Mei admite que ele finalmente a está percebendo. Ela explica que quando ele se ofereceu para ajudar a salvar o café dela, ela interpretou como ele dando em cima dela, e ela estava pronta para deixar as coisas escalarem até que ele a rejeitou. Shogo então a pressiona sobre o funeral do pai dele. Mei afirma que compareceu e lembra que estava nublado, mas Shogo imediatamente a desmente, apontando que na verdade nevou naquele dia. Pega na mentira, ela abandona o ato e pergunta se ele já sabia que ela não era sua irmã. Shogo diz que sempre suspeitou, já que as ligações diárias dela exatamente às 6 da manhã eram calculadas demais. Mais tarde, ele compartilha isso com Ikusu, que ficou impressionado com o quanto Mei tinha progredido. Não só ela arruinou deliberadamente o sono dele, como o atraiu para a sala de materiais e usou o café falido como isca para atraí-lo mais perto. Quando todas as suas tentativas anteriores fracassaram, Mei admitiu que tentou flertar com Shogo porque sabia que ele a rejeitaria se ela confessasse diretamente. Mas ela também revelou a verdadeira razão pela qual queria desviar sua atenção de sua irmã real. Ela confessou que eles se conheceram pela primeira vez no café, que foi quando ela começou a planejar tudo. Desesperado, Shogo implorou para que ela apenas dissesse quem era sua irmã, mas Mei recusou. Ela explicou que a poderosa família dele nunca a aceitaria. Em vez disso, provavelmente encontrariam maneiras de fazê-la desaparecer. Shogo jurou que a protegeria com sua vida. Ao ouvir sua determinação, Mei concordou em revelar a verdade se ele pudesse provar que era forte o suficiente para protegê-la. Antes de sair, ele pediu a Mei que permanecesse amiga de sua irmã de qualquer maneira, o que a deixou admitindo em silêncio que ele não era tão ruim quanto ela pensava. No dia seguinte na escola, Shogo percebeu que tanto Konoe quanto Miyabi estavam demonstrando carinho por ele, a ponto de começarem a discutir sobre quem merecia mais sua atenção. Mesmo no caminho para casa, as duas agarravam-se aos braços dele, discutindo de forma brincalhona sobre quem tinha a melhor chance. Shogo só podia gemer com as intermináveis brincadeiras deles. Quando ele voltou para casa, Ikusu já estava dentro, relaxando e alegando que estava se tornando uma com a natureza. Shogo explicou como Konoe e Miyabi de repente se aproximaram muito dele, o que o deixou inquieto. Ikusu deu de ombros, lembrando-o de que ele veio aqui para encontrar uma esposa de qualquer forma, e sugeriu diretamente que ele simplesmente escolhesse as duas. Shogo rapidamente recuou, admitindo que ainda não sabia quem era sua irmã, e que seguir em frente romanticamente o aterrorizava. Ikusu lembrou de que nem Konoe nem Miyabi poderiam ser sua irmã, mas Shogo confessou que não podia ter certeza por causa de suas lacunas de memória. Foi quando Ikusu apresentou o teste de DNA novamente, insistindo que isso afastaria todas as dúvidas. No entanto, ela alertou que se espalhasse a notícia de que ele usou tal teste para descobrir um filho ilegítimo de seu pai, isso poderia provocar fofocas perigosas. Para evitar suspeitas, ela sugeriu enviar alguém de confiança para lidar com isso. Depois de pensar um pouco, Shogo decidiu entrar em contato com a assistente de sua mãe, Seri, para obter ajuda. No dia seguinte, Shogo conta nervosamente às meninas que quer fazer um teste de DNA, para ter certeza absoluta antes de levar seus relacionamentos adiante. Konoe hesita ao ouvir que envolve coletar uma amostra de seus lábios, mas depois de alguma persuasão, ela concorda. Assim que ela começa a tirar a roupa, Shogo entra em pânico e a impede rapidamente, esclarecendo que ele queria apenas um simples cotonete da boca dela. Percebendo seu erro, Konoe fica vermelha de vergonha enquanto Shugo coleta a amostra. Quando ele se vira para Miyabi, ela imediatamente recusa, dizendo que a forma como ele lidou com Konoe o fez parecer um completo estranho. Para aliviar suas dúvidas, Shugo sugere outro método, fornecendo uma amostra de urina, mas isso só deixa Miyabi mais irritada.
Mais tarde no corredor, ele corre atrás dela para explicar que foi tudo um mal-entendido, mas Miyabi o ignora e o chama alto de pervertido, atraindo olhares e sussurros das garotas ao redor. Shogo quase morre de vergonha enquanto os rumores começam a se espalhar como fogo. Nesse exato momento, Rinka aparece e diz para ele parar, lembrando-o que os membros do conselho estão inspecionando a escola naquele dia. Shogo tenta se defender, mas com todos ainda fofocando, ele sabe que sua reputação sofreu mais um golpe. Mais tarde, o comitê participa de uma aula da Maiko, mas as coisas vão mal rapidamente quando ela comete um erro na frente deles, deixando todos constrangidos com seu erro. No almoço, Shugo está comendo com as garotas quando Mana entra correndo, dizendo que um dos membros do conselho, o Sr. Genda, quer vê-lo imediatamente. Dentro da sala de conferências, o Sr. Genda diz calorosamente a Shogo que tem grandes expectativas para o herdeiro da família Mikadono. Mas antes que a reunião possa continuar, o sistema de alto-falantes da escola é ativado de repente. Uma voz misteriosa de uma garota anuncia que ela é a irmã de Shugo e avisa que se ele continuar procurando por ela, ela revelará seus segredos para todos. A transmissão chocante deixa a sala em completa confusão. Mais tarde, Shogo encontra Ikusu no telhado e explica que Mei perdeu recentemente o telefone. Ele suspeita que o culpado pelo anúncio deve tê-lo roubado. Embora Shogo argumente que pode ser qualquer um na escola, Ikusu reduz a lista às garotas em que ele pessoalmente confiou sobre sua situação, tornando a lista bem mais curta. Logo depois, Shugo é chamado para outra reunião com Rinka, Mana e um dos diretores. Lá, ele descobre que a transmissão deixou todo o conselho furioso, forçando-os a exigir uma aplicação mais rigorosa das regras em toda a academia. Para restaurar a ordem, eles propõem que o próprio Shugo assuma o papel de oficial de moralidade, apontando que os estudantes do primeiro ano o adoram e seu histórico familiar o torna uma figura respeitada. Embora relutante, Shugo concorda e recebe uma abraçadeira que deve usar o tempo todo, começando no dia seguinte. Enquanto Ikuzu fica ao fundo, Shogo resmunga, questionando por que ele, de todas as pessoas, foi escolhido, todas as pessoas inúteis como Ikusu. Ikusu aponta que o horário da transmissão ajuda a restringir as opções. Durante o anúncio, Konoe e Miyabi estavam almoçando juntos, Mei estava no café com Kurumi, e Mana estava com Shugo. A única pessoa sem álibi era Rinka, que apareceu na sala do conselho alguns minutos depois que a transmissão terminou. Isso a torna a principal suspeita aos olhos de Ikusu. Ela diz a Shogo que, como ele agora faz parte do conselho estudantil, ele deve ficar especialmente atento a ela. No dia seguinte, Rinka patrulha a escola como um falcão. Primeiro, ela invade a sala de equipamentos e pega um grupo de caras trocando revistas sujas às escondidas, punindo-os imediatamente. Mais tarde, ela entra no banheiro feminino e encontra Kurumi experimentando uma fantasia de gato, dando-lhe um aviso severo sobre quebrar regras. Logo após, Mei tenta recrutar uma garota fofa para trabalhar em seu café, mas Rinka intervém novamente, declarando que recrutar estudantes no campus é proibido. Mais tarde, um grupo de garotas cerca Shugo, zombando dele e perguntando se ele as puniria se quebrassem as regras da escola. Quando o caos aumenta, a área do clube do jornal tira uma foto dele, mas Rinka imediatamente confisca a câmera e a impede. Mesmo quando Arya começa a escrever uma fanfic estrelando Shugo, Rinka interfere e a interrompe. Depois de pegar uma violação atrás da outra, Rinka finalmente vai para casa completamente exausta. Enquanto toma banho, ela admite para si mesma que o campus está em pior estado do que esperava. Ela também reflete que o próprio Shugo é parte do problema. Ele nem percebe quando as garotas estão flertando abertamente com ele. Determinada, ela decide que precisa ensinar pessoalmente a ele como tratar as mulheres com respeito. Na manhã seguinte, Miyabi aparece na aula com uma saia notavelmente curta. Quando Shugo aponta isso, ela finge ser ingênua e insiste que está de acordo com o código de vestimenta da escola. Como ele está no comitê de moralidade, Shogo não tem escolha a não ser verificar. Ele se ajoelha para medir a saia, mas fica constrangido com a visão bem na sua frente. Miyabi o provoca, perguntando brincando se ele preferiria espiar por baixo de suas roupas. Shogo percebe que ela só está tentando fazê-lo se arrepender de ter entrado no conselho estudantil. Nesse momento, Konoe chega e, depois de ouvir sua explicação, exige de forma divertida que ele meça sua saia também. Miyabi interrompe, afirmando que a dela já cumpre as regras, provocando uma competição entre as duas meninas enquanto levantam mais as saias, tentando ver quem consegue testar mais os limites de Shugo. Quando a situação está totalmente fora de controle, Rinka entra furiosa e leva Shugo para a sala do conselho. Lá, ela o repreende sobre suas responsabilidades, enquanto Shogo não consegue evitar olhar para as pernas dela, o que só a deixa mais irritada. Naquela noite, Ikusu pergunta se ele fez algum progresso com Rinka, mas Shogo admite que esteve muito ocupado com suas obrigações. Ikusu sugere que Rinka não se sentirá à vontade com ele na escola, já que está sempre focada nas regras. Mas se ele se encontrar com ela fora da escola, ela pode começar a se abrir.
Durante o fim de semana, Ikusu convence Mana a trazer Rinka junto, acreditando que ela é a única que poderia convencê-la a vir. Os 4 vão para um parque de diversões, onde Rinka admite que nunca tinha ido antes devido aos seus pais rigorosos. Depois de andar na montanha-russa, Mana está tonta enquanto Rinka reclama que seu cabelo está arruinado. Mana então a convence a visitar a casa mal assombrada. Uma vez dentro, Mana grita de terror enquanto Rinka zomba que só crianças se assustam, até que Ikusu aparece de repente, assustando-a, agarrando-se firmemente às costas de Shugo. Em seguida, eles experimentam a arena de tiro em zumbis. Como Mana está muito assustada, ela espera do lado de fora com Ikusue, enquanto Shugo e Rinka enfrentam o desafio juntos. Eles mudam para trajes de banho, pulam em um carrinho em movimento e começam a disparar contra zumbis. Rinka mostra sua mira impressionante, especialmente depois que um zumbi os atinge com uma gosma branca pegajosa. Com sede de vingança, ela elimina onda após onda, mas não importa quantos eles derrotem, mais continuam vindo. De repente, a energia desligou, deixando-os presos em completa escuridão. Rinka entra em pânico e instintivamente se aproxima de Shugo. Quando as luzes finalmente piscam de volta, Shugo percebe que suas mãos pousaram em algum lugar que não deveriam. Rinka imediatamente dá um tapa nele, deixando-o atordoado enquanto ela cora furiosamente. Depois de mais alguns passeios no parque de diversões, Shugo e Rinka fazem uma pausa para bebidas. De seus assentos, Rinka nota Ikusui e Mana felizes no carrossel. Shugo vê o desejo em seus olhos e a puxa suavemente em direção ao passeio. Embora ela haja com relutância, no fundo ela está tocada por ele conseguir ler sua expressão sem que ela diga uma palavra. Depois eles param em uma loja de presentes, onde Rinka para admirar um chaveiro fofo. Logo, Mana aparece e incentiva todos a comprar um como lembrança. Naquela noite, Shugo está deitado na cama, arrependido de ter passado o dia se divertindo ao invés de descobrir a verdade sobre Rinka. De repente, um pensamento lhe ocorre. Rinka mencionou ter visto aquele chaveiro antes, e Mei tinha um similar preso ao seu telefone roubado. Percebendo a conexão, ele rapidamente liga para Konoe e pede um favor a ela. No dia seguinte, enquanto Rinka está patrulhando os corredores, Shugo se esgueira para dentro da sala do conselho. Quando ela retorna, ele a confronta com um telefone que muda a voz, que ele afirma ter encontrado lá. Rinka insiste que nunca o viu, mas Shugo a pressiona para parar de fingir. Ele já sabe que foi ela que estava por trás da transmissão para toda a escola. Rinka tenta se cobrir dizendo que o celular na verdade pertence a Konoe, apontando que o chaveiro parece um pouco diferente do de Mei. Mas ao mencionar o chaveiro de Mei, ela se expõe, já que a única maneira de saber esse detalhe era vendo o original. Encurralada, Rinka admite a verdade. Ela explica que antes da inspeção do conselho, Genda a chamou para uma reunião privada e pediu que investigasse a irmã secreta de Shugo, que também está frequentando a academia. O verdadeiro objetivo de Genda era usar a irmã de Shugo como alavanca em um acordo de negócios com o grupo Mikadono. Rinka diz que não queria se envolver, mas não teve escolha. Ela está noiva do filho de Genda, e recusar colocaria tudo em risco. Quando mais tarde encontrou o telefone protótipo, ela elaborou seu próprio plano. Ela transmitiu o aviso não para expor Shugo, mas para protegê-lo dos esquemas de Genda. Shugo fica surpreso, percebendo que a ameaça não era contra ele, mas sim uma tentativa de protegê-lo. Rinka confessa que também o empurrou para se juntar ao conselho estudantil para mantê-lo sob sua vigilância, impedindo Genda de interferir diretamente. Shugo pede desculpas, admitindo que não tinha ideia da pressão que ela estava sofrendo. Ele então pergunta se há alguma maneira de cancelar seu noivado, mas Rinka tristemente balança a cabeça, dizendo que foi arranjado pela família dela. Não querendo permitir que ela sacrifique seu futuro, Shugo sugere que ela finja ser sua namorada para que o noivado seja desfeito. Ele diz a ela para não se casar com alguém que ela não ama e promete ajudá-la de qualquer forma que puder. Confusa, mas emocionada, Rinka pede para ele fechar os olhos. Esperando um beijo, Shugo obedece apenas para ouvir ela desabotoando a camisa. Ela se aproxima e corajosamente diz a ele que deveriam namorar de verdade e selar isso indo até o fim. Shugo entra em pânico e tenta se afastar, mas ele tropeça e Rinka o prende. Naquele momento, Shuka entra na sala e grita tão alto que toda a escola ouve. Alguns dias depois, Konoe pergunta por que Shugo de repente saiu do conselho estudantil. Antes que ele possa responder, Rinka chega trazendo almoço para ele. Ela surpreende a todos ao declarar que é oficialmente sua namorada. Ela acrescenta que seu pai concordou em cancelar o noivado dela com a condição de que ela se case com Shugo. Pouco tempo depois, Shugo está relaxando em seu apartamento quando recebe uma visita inesperada de uma garota chamada Yuzurina, que se apresenta como sua nova vizinha. Shugo sente como se já tivesse visto Yuzurina em algum lugar antes, e ela casualmente diz que provavelmente foi quando ela visitou a academia com o conselho diretor. Ela acrescenta que planeja se inscrever no próximo ano e espera que seu irmão mais velho cuide dela. Confuso, Shugo pergunta o que ela quer dizer, e Yuzurina calmamente declara que é a irmã mais nova dele. Uma vez dentro de seu apartamento, Shugo exige uma explicação. Yuzurina diz que, em público, ela é apresentada como sua prima de segundo grau. Mas, na realidade, ela é sua meia-irmã.
Após a morte de sua mãe biológica, ela foi confiada à sua atual família para ser criada. Nem mesmo a mãe de Shogo sabe sobre sua existência. Yuzurina o avisa para não contar para Konoe, insistindo que ela não reagiria bem à notícia. Enquanto conversam, ela de repente percebe um longo fio de cabelo no chão e começa a cheirar os lençóis dele. Cerrando os olhos, ela acusa Shogo de levar mulheres para sua cama, chamando-o de conquistador descarado. Shogo insiste que ela não tem o direito de interferir na vida privada dele, mas Yuzurina argumenta que, como irmã, é natural que ela se preocupe. Ela esclarece que não é contra ele namorar, mas não aprova relações sem sentido. Ela quer que ele experimente o amor verdadeiro. Ouvindo sua sinceridade, Shogo se aproxima, agradecendo por se importar com ele. Logo depois, Shogo recebe uma ligação de sua mãe lembrando-o sobre a festa de agradecimento do grupo Mikadono. Ela diz para ele comparecer para construir conexões com famílias de alta classe e insiste que ele leve uma garota com ele para que ninguém pense que ele está desesperadamente solteiro. No dia seguinte, na piscina, Mana e Rinka chegam com Yuzurina, que explica que o conselho estudantil está mostrando o local para ela. Quando as meninas perguntam como ela conhece Shogo, Yuzurina revela que é sua irmã mais nova. Surpreendidas, todas exigem uma explicação, então eles se movem para a sala de armazenamento. Shogo implora que mantenham isso em segredo. Yuzurina então revela que seu verdadeiro pai a sustentou com pensão alimentícia até sua morte. Miyabi exige provas, mas Yuzurina diz que a maioria dos documentos que confirmam sua relação com Shogo foram destruídos. Konoe sugere um teste de DNA para verificar e Yuzurina concorda com confiança. Sua calma faz parecer ainda mais certo que ela está dizendo a verdade. Ela até declara com orgulho que eventualmente se tornará cunhada de Shugo, o que imediatamente desencadeia discussões entre as outras garotas, todas querendo conquistá-lo. Yuzurina observa o caos se desenrolar e comenta como ele é claramente popular. Então ela pergunta casualmente a quem Shogo planeja levar para a festa. Mortificado, Shogo enterra o rosto nas mãos, percebendo que nunca quis que os outros descobrissem sobre essa obrigação. As garotas rapidamente o cercam, cada uma exigindo ser escolhida. Então Maiko entra de repente na sala, dá uma olhada na situação e assume que Shogo está tentando ficar com todos ao mesmo tempo. Furiosa, ela lança uma prancha de surf direto no rosto dele, deixando-o gemendo no chão. Naquela noite, Shogo pede para Seri fazer um teste de DNA para Yuzurina, e ela concorda com a condição de que a mãe dele nunca descubra. Mais tarde, Konoe passa por lá para cozinhar o jantar para ele. Após a refeição, ela timidamente oferece seus biscoitos caseiros como sobremesa. Em vez de comer em silêncio, Shogo faz cócegas nos pés dela, fazendo-a rir descontroladamente. Enquanto isso, em seu quarto, Yuzurina pensa em todas as garotas que estão sempre ao redor de seu irmão. De repente, ela ouve ruídos estranhos vindos do apartamento de Shogo e decide escutar. No momento em que a risada de Konoe enche o ar, Yuzurina imagina Shogo como algum deus do amor reencarnado, fazendo seu nariz sangrar de vergonha. Irritada, ela bate com o punho na parede, assustando Shogo e Konoe, que ficam em silêncio. Depois, enquanto caminhava com Konoe para casa, Shogo pede desculpas pela situação constrangedora. Konoe brinca dizendo que poderiam ter evitado deixar Yuzurina com ciúmes, se ele tivesse apenas mergulhado em seu jardim secreto. Antes de partir, ela gentilmente lhe pede um beijo. Shogo realmente considera isso, mas assim que seus lábios estão prestes a se encontrar, ele sente alguém observando. Quando eles não encontram ninguém, Konoe o acusa de inventar desculpas, sem saber que Miyabi está chorando silenciosamente atrás da parede. De volta para casa, Shogo recebe os resultados do teste de DNA, confirmando que Yuzurina é realmente sua irmã. Aliviado, ele se encontra com ela para compartilhar a notícia. Ela pergunta se ele a levará para a próxima festa do grupo Mikadono, destacando que acompanhantes não precisam ser parceiros românticos. Embora Shogo queira levá-la, ele se preocupa com seus outros amigos. Yuzurina o tranquiliza e promete mexer os pauzinhos para que os convites possam ser estendidos a todos. Graças à sua influência, Shogo convida Konoe, Miyabi, Mei, Rinka e Mana também. Na festa, todos parecem se divertir, embora Miyabi fique estranhamente quieta antes de sair sem ser notada. Preocupada, Mei diz a Shugo que ela parecia triste mais cedo e o incentiva a verificar como ela está. Eles tentam ligar, mas não obtêm resposta, então o grupo começa a procurar. Durante sua busca, Shugo ouve Seri falando ao telefone. Quando ele está prestes a confrontá-la, Ikusu o puxa de lado e o incentiva a ouvir primeiro. Eles escutam Seri secretamente conspirando com alguém para sabotar a sucessão de Shugo, como o próximo chefe da família Mikadono, expondo a existência de uma criança ilegítima. Chocado, Shogo entra em pânico e sugere informar sua mãe imediatamente, mas Ikusu aconselha contra. Ela explica que ainda não tem evidências suficientes para proteger Yuzurina e que agir precocemente poderia sair pela culatra. Ainda assim, ela o tranquiliza dizendo que sua mãe, Kanoko, está totalmente preparada para lidar com ameaças de dentro do grupo. Pouco tempo depois, Shogo recebe uma ligação de Yuzurina, que acabou de encontrar Miyabi no hotel. Ela pede para ele descer, mas Shogo a convida para se encontrar em particular no terceiro andar, dizendo que tem algo urgente para discutir.
Quando se encontram, ele conta a ela o que Seri está planejando. Embora decepcionada, Yuzurina mantém a calma. Ela explica que o pai deles não apenas enviou dinheiro para ela, mas também escreveu cartas pessoais, e Seri deve ter conseguido colocar as mãos em uma. Shogo se preocupa que, se a existência dela for exposta, isso causará caos, mas Yuzurina diz que não se importa se isso trazer seu segredo à tona. Se ajudar a resolver as coisas de uma vez por todas, ela está disposta a suportar. Yuzurina também incentiva Shogo a parar de agir como um solitário e encontrar um parceiro, apontando que ter alguém ao seu lado pode ajudar a garantir seu futuro na empresa. Shogo concorda e sugere que eles se juntem aos outros. Yuzurina menciona que Miyabi tem falado muito sobre ele, acrescentando que é óbvio que ela está apaixonada por ele, mas tem dificuldade em expressar seus sentimentos corretamente. Enquanto eles voltam, Shogo reflete sobre o motivo pelo qual se matriculou na academia em primeiro lugar: encontrar uma esposa. Esse objetivo foi desviado pelo mistério de sua irmã, mas agora que a verdade veio à tona, ele sente que finalmente pode começar a seguir em frente. Quando eles retornam à festa, Miyabi de repente se lança sobre Shugo e tenta beijá-lo. Ele rapidamente percebe que ela está bêbada. Konoe explica que ela acidentalmente bebeu uma garrafa inteira de álcool, confundindo-a com suco de uva. Logo, Miyabi se sente mal e acaba vomitando. Preocupado, Shogo a leva para um quarto de hotel e fica ao seu lado até que ela recupere a consciência. Quando ela acorda, Miyabi insiste em tomar banho. Shogo está deitado na cama, refletindo em silêncio sobre como sua vida ficou caótica. Logo depois, ela sai do banheiro e tenta seduzi-lo. Embora ele resista no início, eventualmente ele baixa a guarda e deixa o momento acontecer. Mas antes que as coisas possam ir mais longe, Miyabi desaba em lágrimas, implorando para que ele não a abandone. Shogo promete nunca mais deixá-la, mas Miyabi tem dificuldade em acreditar nele, lembrando-o que ele já a deixou uma vez antes. Ele garante que desta vez será diferente, jurando que sempre estará ao seu lado. Ao ouvir isso, Miyabi finalmente relaxa e adormece em seu peito. Mais tarde naquela noite, Shugo se despede das outras garotas enquanto Miyabi descansa no quarto. Meio avisa severamente para não brincar com Miyabi, dizendo que irá amaldiçoá-lo se ele o fizer. Shogo ri desconfortavelmente e promete se comportar. Quando os outros saem, ele não pode deixar de se perguntar quando Mei e Miyabi se tornaram amigas tão próximas. Nesse momento, Konoe chega, repreendendo-o por não apenas não ter se despedido adequadamente das garotas, mas também por ter deixado uma delas ficar doente em primeiro lugar. Shogo se prepara, percebendo que sua noite está longe de terminar. Durante a conversa, Shogo descobre que foi Seri quem convenceu Konoe a permitir que ele levasse todas as 5 garotas para a festa. Isso o deixa desconfiado. Seri pode estar mais ligada a Yuzurina do que deixa transparecer, algo que ele sabe que terá que investigar em breve. Enquanto isso, Yuzurina desfruta de um banho quente, sorrindo discretamente para si mesma, satisfeita que seu plano está se desenrolando exatamente como pretendido. Na manhã seguinte, Shugo sonha em salvar Konoe de um acidente de carro, só para Yuzurina aparecer de repente em uma fantasia barata de super-heroína, como uma versão falsificada das meninas superpoderosas. Ele é acordado de repente por Yuzurina tocando a campainha, avisando que ele vai se atrasar para a escola. Ela depois faz o café da manhã e brinca dizendo que eles são como recém-casados, o que quase faz ele engasgar com a comida. Aproximando-se para ver se ele está bem, ela o provoca, e a imaginação de Shogo imediatamente começa a criar cenários de ajuda de irmãozinho postiço, até que ela ri e deixa pra lá. Quando ele a lembra de que ela fez a mesma piada no funeral do pai deles, Yuzurina nega ter dito algo assim. Alguém deve ter mexido com ele, embora Shogo não consiga afastar sua inquietação. Na escola, Shogo nota que Miyabi está ausente, e Maiko explica que ela está com um resfriado. Após a aula, ele encontra Ikuzu bocejando. Exausto de tanto trabalho, ele pergunta se ela descobriu algo novo sobre a traição de Seri, mas Ikuzu admite que ainda não há provas concretas. Ainda assim, ela o alerta para ficar atento. Ele está com um alvo enorme nas costas. No meio da conversa, ela cochila no ombro dele, apenas para 2 garotas que passam a suspirarem e assumirem que estão se beijando. Mais tarde, enquanto caminham para casa com Konoe, eles passam pela confeitaria onde se conheceram pela primeira vez. A memória faz ela sorrir calorosamente, e eles decidem comprar um bolo de chocolate antes de ir para os dormitórios para ver como Miyabi está. Uma vez lá, eles percebem que Miyabi não está realmente doente. Ela apenas faltou à escola para um dia de descanso. Depois de alguma conversa, Konoe sai para fazer chá, mas o clima rapidamente fica estranho quando Shogo fica sozinho com Miyabi. A tensão do encontro anterior deles persiste e nenhum dos dois sabe o que dizer. Konoe retorna brevemente para perguntar onde Miyabi guarda suas folhas de chá, dando a Miyabi a chance de sair de fininho. Infelizmente, só há um saquinho de chá, então... Konoe vai para o seu próprio quarto para pegar mais, deixando Shogo e Miyabi em outro momento de silêncio. Evitando contato visual, eles se sentam juntos até que Miyabi finalmente reúne coragem. Ela pede a Shogo para beijá-la, com a voz tremendo. Sua reação surpresa só aumenta sua insegurança, lembrando-a do momento em que ele quase beijou Konoe em vez dela. Magoada, ela confessa que não entende por que ele não a beija. Caindo em desespero, Miyabi declara que não voltará à escola a menos que ele a beije.
Após uma longa pausa, ela diminui sua exigência, dizendo que se contentará com ele, a levando para um encontro naquele domingo. Com um olhar sério, ela o faz prometer, pouco antes de Konoe entrar novamente na sala carregando chá fresco, completamente alheia ao que foi dito. Naquela noite, Yuzurina prepara o jantar para Shogo, e ele devora como um animal faminto. Quando terminam, ela menciona casualmente a garota misteriosa que pregou uma peça nele no funeral do pai deles, mencionando que Konoe também estava lá. Shogo fica paralisado. Esta é uma informação totalmente nova para ele. Yuzurina explica que só juntou as peças depois que ele compartilhou sua história com ela naquela manhã. Shogo rapidamente a corrige, insistindo que Konoe não estava presente no funeral porque tinha um exame de admissão naquele dia. Mas Yuzurina rebate, dizendo que tem certeza de que a viu. Chocado, Shogo insiste perguntando se ela está acusando Konoe de mentir. Hesitante, Yuzurina sugere que Konoe pode tê-lo enganado de alguma forma. Ela então o incentiva a pensar nas pessoas que realmente precisam de seu apoio. A mente de Shogo imediatamente volta para a noite anterior, quando Miyabi se agarrou a ele em lágrimas, implorando para que ele nunca a deixasse novamente. Mais tarde, Shogo está deitado em seu quarto, inquieto. O pensamento de Konoe estar no funeral o incomoda, deixando-o dividido entre acreditar na versão dos eventos de Yuzurina e confiar na garota com quem ele se aproximou. Ele se pergunta se Konoe poderia realmente estar escondendo algo e se ela poderia até estar atrás de sua herança. Mas depois de um longo e pesado silêncio, ele balança a cabeça, dizendo a si mesmo que Konoe não é esse tipo de pessoa. Na manhã seguinte, Shogo parece completamente esgotado, com olheiras como se tivesse passado a noite toda acordado. Depois da aula, Araya aparece e diz a Miyabi que quer entrevistá-la, já que ela tem se destacado no clube de natação e até ganhou uma bolsa por isso. Miyabi hesita, preocupada que o presidente do clube fique chateado, mas Araya garante que usou sua influência como presidente para dar-lhe o dia de folga. Aliviada, Miyabi concorda, mas antes que Shogo possa sair, ela segura sua mão e lembra-o de não esquecer o encontro de domingo. Andando de volta com Konoe, Shogo menciona que Miyabi parecia feliz, mas Konoe diz que ela pode estar forçando um sorriso já que o torneio está próximo. Isso faz Shogo de repente perceber algo, e ele corre para a sala do conselho estudantil, onde Rinka está no meio de uma palestra para Mana. Ele entra, agarra Rinka pelos ombros e diz que precisa perguntar algo urgente a ela. No fim de semana, Miyabi chega para um encontro com uma roupa adorável que deixa Shogo imediatamente sem graça. Ela o leva ao cinema, depois a um restaurante e mais tarde a uma loja de roupas, onde experimenta várias roupas, cada uma deixando Shogo com o rosto vermelho. Finalmente, ela o leva para a piscina, explicando que ainda precisa treinar para o torneio. Enquanto nada, ela percebe que ele está observando e fica corada de alegria. Enquanto isso, Ikusu continua investigando o mistério e finalmente descobre uma evidência crucial. Do lado da Miyabi, ela lembra que sua mãe uma vez a levou ao café de Mei depois do treino, então ela leva Shogo lá também. Kurumi e Mei os cumprimentam calorosamente, brincando que parece um encontro. Miyabi concorda instantaneamente e enquanto compartilham uma sobremesa enorme, ela faz Shogo alimentá-la com colheradas, lembrando Mei de como a mãe de Miyabi costumava fazer o mesmo com ela. Mais tarde naquela noite, Miyabi acompanha Shogo de volta ao seu apartamento e agradece por passar o dia com ela. Antes de ir embora, ela subitamente se inclina e o beija, pedindo que ele seja seu namorado. Shogo gentilmente rejeita seus sentimentos e Miyabi sai correndo em lágrimas, completamente alheia ao fato de que Yuzurina esteve secretamente observando tudo se desenrolar. Pouco tempo depois, com o apoio de Ikusu, Shogo confronta Yuzurina. Ele diz claramente que o esquema dela de juntá-lo com Miyabi não vai funcionar. Yuzurina rapidamente se defende, dizendo que só queria que ele namorasse Miyabi porque se importa com ele como uma irmã. Mas Shogo insiste que os resultados do teste de DNA devem ter sido fabricados. Quando Yuzurina afirma que ele está pensando demais, ele revela sua mentira sobre os convites para a festa. Não foi ela quem os organizou, foi Seri. Devastada, Yuzurina cai de joelhos em lágrimas. É quando Ikusu intervém e exige que ela pare de fingir. Ikusu revela que Yuzurina não é sua irmã, mas na verdade Narumi Kano, uma atriz mirim que uma vez estrelou em um programa que Shogo amava quando era pequeno. Ela explica que Yuzurina estava trabalhando com Seri e certos rivais de negócios dos Mikadono para manipular a situação desde o começo. O esquema estava claro desde o início. Yuzurina e Seri estavam tentando envolver Shogo em um escândalo ao empurrá-lo para um romance com sua irmã de verdade. Sem mais mentiras, Yuzurina finalmente admite tudo, dizendo que foi divertido enquanto durou antes de sair furiosa do apartamento dele. Pouco depois, Mei conta a Shogo que Miyabi quase se afogou durante o treino de natação e agora está se recuperando na enfermaria. Ela acrescenta que mesmo após ser resgatada, Miyabi não parava de chorar e pergunta se algo aconteceu entre eles. Ao invés de responder, Shogo questiona por que Mei de repente ficou tão próxima de Miyabi. Mei tenta despistá-lo, mas ele insiste que já sabe a verdade, então não há motivo para esconder. Antes de deixá-lo entrar, Mei pergunta nervosamente se estava errado manter a identidade de Miyabi em segredo. Shogo a tranquiliza dizendo que está grato, caso contrário, eles nem teriam passado por 12 episódios.
Dentro, Shogo se desculpa com Miyabi por não ter percebido antes que foi ela quem falou com ele durante o funeral de seu pai. Ele explica que mesmo tendo havido um exame de admissão naquele dia, Miyabi não precisava comparecer, já que ela já havia sido admitida com uma bolsa de estudos. Ele até confirmou esse detalhe com Rinka, e agora ele tem certeza de que Miyabi é a irmã que ele estava procurando. Miyabi finalmente desaba e confessa. Ela admite que era a garota que pediu para ele se casar com ela no funeral. Ela revela que soube sobre seu pai biológico ao ouvir seu padrasto conversando com ele, e suas suspeitas foram confirmadas quando encontrou uma carta do próprio Mikadono pedindo a seu padrasto para aceitar dinheiro e criá-la como sua própria filha. Foi então que a verdade caiu em si. Seus sentimentos por Shogo haviam se transformado em algo proibido, e a culpa a consumiu. Após o divórcio de seus padrastos, Miyabi se sentiu mais isolada do que nunca. Quando soube da morte de Mikadono, ela quis ver Shogo novamente, na esperança de confortá-lo como família. No início, ela planejava revelar sua identidade, mas quando falou com ele, seus verdadeiros sentimentos escaparam porque ela o amava desde que eram jovens. Ao se reencontrarem na academia, ela decidiu manter seu segredo, acreditando que se dissesse a verdade, ele nunca aceitaria seu amor. Ela admite que foi por isso que ela instantaneamente reconheceu Yuzurina como uma fraude quando ela afirmou ser a irmã de Shogo. Mas ao invés de expor ela, Miyabi viu isso como uma chance de se aproximar dele. Ainda assim, sua confiança se quebrou no momento em que ela o viu quase beijar Konoe. Quando Shogo tenta explicar que ele nunca realmente a beijou, Miyabi rebate dizendo que não importa, ele queria. Frustrada, ela revela que confrontou Yuzurina e disse que sabia sobre sua identidade falsa. Yuzurina afirmou que era apenas uma prima distante e disse que só queria proteger Shogo de um escândalo. Ela implorou a Miyabi para revelar a verdadeira identidade da irmã, prometendo apoiá-la. Miyabi admite que contou a verdade, mas Yuzurina exigiu provas. Elas concordaram que Miyabi entregaria a carta de Mikadono durante a festa. Mas quando chegou o momento, Miyabi sentiu que algo estava errado e decidiu não entregá-la. Infelizmente, depois de ficar bêbada, Yuzurina secretamente roubou a carta de sua bolsa. Quando Miyabi percebeu que estava faltando na manhã seguinte, já era tarde demais. O pânico tomou conta, e ela faltou à escola completamente. Yuzurina já havia encurralado Miyabi em seu quarto, dizendo-lhe que se ela ficasse quieta sobre ser irmã de Shogo, eles poderiam se casar e viver felizes para sempre. Ouvindo isso, Shogo fica frustrado e explica o verdadeiro motivo das ações de Yuzurina. Depois de ouvir, Miyabi desaba e implora por seu perdão. Shogo gentilmente diz a ela que está tudo bem, ela apenas seguiu seu coração. Ele a assegura que mesmo que não possam ficar juntos como amantes, ela sempre será sua irmã e nada mudará esse laço. Pouco tempo depois, Shogo se junta a Miyabi, Konoe, Rinka, Mana e Maiko para torcer por Miyabi em sua grande competição de natação. Embora ela não fique em primeiro lugar, ela quebra seu recorde pessoal, o que lhe rende aplausos calorosos. Shogo a parabeniza orgulhosamente, demonstrando verdadeira felicidade por sua conquista. Após o evento, Ikusu chama Shogo de lado e explica que ela não conseguiu encontrar o paradeiro de Yuzurina. Ainda assim, ela conseguiu atrasar quaisquer ameaças imediatas dos inimigos, ganhando um pouco de tempo para ele. Assim que terminam de conversar, as outras garotas aparecem, carregando uma nova leva de rumores. Elas provocam Shogo, dizendo que as pessoas no campus acham que ele e Ikusu formam um casal bem convincente. O comentário gera caos. Konoe e Rinka imediatamente começam a discutir sobre quem merece namorá-lo, enquanto Miyabi declara audaciosamente que ele é seu irmão, o que significa que ele pertence inteiramente a ela. Sobrecarregado, Shogo tenta escapar. E é aí que o anime de hoje termina. Deixe nos comentários se você quer mais animes como este, confira os outros animes no canal e nos vemos no próximo.